pessoal, o tema da nossa aula, certo? A nossa aula de hoje, a gente vai continuar falando, né, sobre um pouco dos conceitos de biogeografia. E eu queria que vocês, os conceitos é um pouquinho complicado, certo? Mas vocês precisam entender os conceitos para a gente dar sequência nessa disciplina. Então, se vocês tiverem dúvidas, me perguntem, certo? Professor, não entendi, explica novamente. Porque se vocês não falarem, ficarem calados, eu vou entender que vocês, eu vou subentender que vocês estão entendendo a matéria, o conteúdo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, curiosidade, perguntem, pessoal. Eu quero que vocês interajam na aula, certo? Não quero ficar só eu falando, não. Beleza? Dá para vocês visualizarem, pessoal, o slide? Dá sim, professor. Dá para visualizar, né? Show. Ó, pessoal, a gente viu um pouco, né, na aula passada sobre o que a gente ia estudar no semestre de biogeografia. A gente viu alguns conteúdos que a gente vai ver durante o semestre. E nessa aula, a gente vai ver um pouco da introdução, né, do estudo da biogeografia e a importância de algumas teorias biogeográficas, certo? O que seria uma teoria? Vocês já viram, né? Nós já vimos algumas teorias durante esse semestre. Vocês lembram de alguma teoria que a gente já viu na geografia? Vocês viram também na biologia? Alguém lembra de alguma teoria? Hein, pessoal? Eu não. Vocês lembram da teoria da formação do universo? Qual é o nome dessa teoria? Big Bang? Teoria do Big Bang, né? Exatamente. Então, a teoria, certo, é um estudo aprofundado, né, que tenta explicar a origem de alguma coisa, ou a origem de algum ser vivo, certo? A teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang tenta explicar, certo, a origem do universo, né? A origem de como tudo começou, né? De como as galáxias, os planetas, tudo, onde tudo teve início. As teorias biogeográficas... Boa tarde. Boa tarde. As teorias biogeográficas, pessoal, também tentam explicar como teve origem os seres vivos no nosso planeta, certo? Como os seres vivos se adaptaram no nosso planeta. Então, a gente vai ver um pouco disso, a gente vai ver um pouco de introdução, né, de estudo à biogeografia e a importância dessas teorias que a gente tem, certo? Alguém pode ler esse primeiro texto do que seria biogeografia? Hein, pessoal? Alguém pode ler? Eu posso, professor? Pode ler. Lê. Que é biogeografia, área da ciência biológica que estuda a distribuição dos seres vivos no espaço e tempo. Estuda-se a distribuição da vida com base em sua dinâmica, na escala espacial e temporal no planeta Terra. Entende a forma como os organismos estão distribuídos no planeta, porque os organismos estão onde estão, e estuda o seu padrão de distribuição. Pronto. A gente até viu um pouco, né, sobre isso na aula passada, mas a biogeografia é basicamente isso. É saber, certo, onde os seres vivos estão localizados no espaço e no tempo. Por que o tempo está relacionado com isso? Porque existiram, né, seres vivos que eles só sobreviveram até um determinado tempo. Alguém já ouviu falar, já leu de algum ser vivo que foi extinto, já não existe mais? Alguém sabe dizer? Que hoje em dia tem até uma ciência que estuda muito esses seres vivos que já não existem, né? Dinossauros e a ciência e a arqueologia. Exatamente. Os dinossauros, né? É um tipo de ser vivo que já não existe mais, né? Era um ser vivo que existiu há mais ou menos 65 milhões de anos e existiu um evento, né? Um evento
extraterrestre, né? Um evento que um meteoro atingiu o planeta e levou os dinossauros à extinção, né? Então, a biogeografia vai explicar mais ou menos isso, certo? A distribuição desses animais, não só animais, mas seres vivos, como plantas, certo? Em geral, essa distribuição no planeta como um todo, né? Certo? E essa distribuição, pessoal, desses animais, desses seres vivos, vai depender de alguns elementos que representam na nossa natureza, de alguns elementos que representam a distribuição do planeta. A gente sabe que o planeta, ele não tem o mesmo clima, né? A gente sabe que no nosso planeta tem locais que são mais frios, tem locais que são mais quentes, né? Tem locais que tem uma vegetação maior, né? Como, por exemplo, a floresta amazônica. A nossa vegetação aqui no Ceará não é igual à vegetação da floresta amazônica, né? E isso reflete muito nos seres vivos. A gente vê que os seres vivos que moram, que estão aqui no Ceará, é bem diferente dos seres vivos lá da Amazônia, né? Do Pantanal. Então, tudo vai refletir nessas características de como cada ser vivo vai se habituar, certo? Se adaptar em cada local, certo? Não sei se vocês já viram esse jargão, né? Esse termo que o pessoal diz, que o mundo é dos mais fortes, né? Os mais fortes sobrevivam. Vocês já viram essa frase? Diz assim, esse mundo aqui, só quem sobrevive é os mais fortes. Vocês já viram isso? Já sim. Em todos os lugares, filmes, séries, até pessoas falam isso. Pronto. Na biogeografia, não é bem assim, certo? Não é quem dos animais, dos seres vivos, os que sobrevivem não são os mais fortes, mas são os que se adaptam melhor, certo? Os animais que conseguem se adaptar às mudanças que acontecem no planeta são os animais as espécies, né, que conseguem sobreviver, conseguem perpetuar, certo? Isso é um dos motivos de algumas espécies entrarem em extinção, certo? Se o clima muda ou então algum ambiente muda, pode ser que aquela espécie não consiga se adaptar àquela nova forma, né? Aquele novo tipo de clima, e essa espécie entre em extinção, certo? A gente chama da teoria do beija-flor. Não sei se vocês já ouviram essa teoria, que é o beija-flor sempre tentando voar e o mundo se adaptando e ele tentando se adaptar a essa mudança do mundo, certo? É uma teoria que vem muito da biogeografia e a gente vai ver mais na frente, certo? Então, dependendo de algumas características do nosso planeta, a gente vai ter determinados tipos de espécies. Então, devido à tectônica de placas, certo? Algumas espécies vão existir em determinados locais, em outros não. Vocês lembram, né, do que é a tectônica de placas, que a gente viu no começo do ano? Alguém lembra, pessoal? Vocês lembram lá que a tectônica de placas é o movimento, né, que os continentes fazem? A gente É o viu movimento no das começo. placas tectônicas. O nome tá só trocado. Porque geralmente as placas tectônicas são um objeto em si, né? Aí a tectônica de placas é o nome dessa teoria. Mas é praticamente a mesma coisa. A tectônica de placas é a teoria que diz que anteriormente, né, na origem do nosso planeta, existiu um megacontinente, né? E esse continente, ele foi se separando devido a essa tectônica de placas, né? Ele foi se afastando, foi se juntando, se aglutinando, e o nosso planeta foi tomando as características que ele é hoje, né? Ele nem sempre, os países, eles nem sempre foram desse formato que a gente consegue ver hoje em dia, certo? Antigamente que eu digo, há bilhões de anos atrás, 2, 3 bilhões de anos atrás, a configuração do nosso planeta era totalmente diferente, né? Existia um megacontinente. E isso aqui influenciou muito na distribuição das espécies. A temperatura também, certo, pessoal? A temperatura vai influenciar muito. Vai ter ser vivo que se adapta melhor ao calor e vai sobreviver, e vai ter outros seres vivos que não vão se adaptar a esse tipo de calor, então ao frio, e vai morrer. A gente vê muito
sobre as mudanças climáticas, né? A gente, não sei se vocês já viram em matérias de jornais, que devido às mudanças climáticas, diversas espécies no nosso planeta estão entrando em extinção. Por que está entrando em extinção? Porque aquela espécie não está conseguindo se adaptar a essa nova temperatura. Ou então, devido ao desmatamento, né, a ação causada pelo homem, existem espécies que vivem, né, nas florestas. E quando o homem desmata aquela floresta, a espécie não consegue mais sobreviver, né? Porque precisa se alimentar do que tem na floresta. Então, você vê que a ecologia vai entrar muito aí. Se você interferir no meio ecológico, essas espécies podem entrar em extinção. Mas a gente vai ver mais para frente, certo? Esses tipos de extinção. Então, as espécies vão se adaptar a diferentes tipos de ambientes no nosso planeta. Então, dependendo da umidade, certo? A umidade a gente vê muito em relação às plantas. A gente vê que plantas que estão em locais que chovem mais, como é no Amazonas, as plantas, elas se desenvolvem melhor, né? A gente vê nos filmes, né, as árvores que tem na floresta amazônica. E aqui no Ceará? Aqui no Ceará chove menos. E isso reflete nas plantas, né? As plantas precisam de água para conseguir se desenvolver. E a gente vê essa relação, né, das plantas aqui no Ceará com as plantas lá no Amazonas, certo? Então, isso é adaptação dos seres vivos. Dependente do relevo, da ação humana, né, como eu falei, do desmatamento, tudo isso vai interferir nessa distribuição das espécies do nosso planeta, certo? Existem dois tipos de distribuição geográfica, certo? Distribuição das espécies. Existem duas teorias. Aqui mostra um pouco, né, dessa distribuição geográfica, como a gente estava falando. Ó, aqui são animais que só vivem nesse local. A imagem está um pouco ruim, pessoal, mas eu acredito que dá para vocês meio que diferenciar. A gente vê que existem espécies que só são encontradas em determinados locais do mundo. Por exemplo, aqui o bisonte. O bisonte a gente só consegue encontrar na América do Norte, certo? Ele é esse tipo de espécie de animal, de mamífero, ele só é encontrado nessa região do planeta, certo? Por exemplo, no Brasil, certo? O macaco-aranha, certo? O macaco-aranha, ele só é característico daquele local, certo? Ele só existe naquela região do Amazonas. Ele não existe em mais nenhum outro local do nosso planeta, certo? Por quê? Ah, professor, mas não existe macaco em outros locais? Não existe macaco na África? Não existe macaco, sei lá, na Índia? Não existe em outros países? Existe. Mas o macaco-aranha, essa espécie de macaco-aranha, só vai existir na floresta amazônica. Por quê? Porque essa espécie conseguiu se adaptar ao tipo de clima, ao tipo de ambiente do Amazonas, certo? O bisonte do mesmo jeito. O bisonte foi a espécie que conseguiu se adaptar ao tipo de clima que existia na América do Norte, certo? O lobo, ó, a gente vê que o lobo aqui ele se adapta bem ao frio, né? Ó. A gente vê aqui o lobo aqui mais próximo ali lá na região do Canadá, né? Na Rússia, certo? A gente vê que o lobo ele conseguiu sobreviver, ele conseguiu se adaptar a esse novo tipo de ambiente, certo? A gente já vê até diferentes tipos de animais dependendo do local. Ó, o bisonte, aqui a gente vê na América do Norte, né? Mas na Europa existe uma outra espécie de bisonte, certo? O bisonte europeu. A gente vê que são parecidos, né? É do mesmo táxon, mas são espécies diferentes, certo? Dromedário, certo? A gente vê, ó, que existem mamíferos no mundo todo, mas existem mamíferos de espécie diferente. Aqui um exemplo só mostrando os diferentes tipos de gatos, né, de felinos que existem na Índia. Olha a quantidade, ó. São da mesma família, né, mas são espécies diferentes, ó. Olha a diversidade que a gente vê de felinos numa determinada região, né? E o que acontece? O que vocês acham, pessoal? O que acontece para existir tantas espécies diferentes de um mesmo animal? O que vocês acham que acontece?
Hein, pessoal? Pode repetir a pergunta, professor? Não escutei muito. Ó, a gente está vendo aqui um exemplo que existem diversos felinos só no local, né? Aqui a gente está vendo na Índia. Não sei se dá para ver bem aqui na imagem. Tem diversos felinos, diversas espécies, né, de felinos. Por que que vocês acham que isso acontece? Por que que vocês acham que existem diversos tipos de felinos num local ou no mundo em si? Por que que não existe só uma espécie? Por que que não existe só o leão, tem o tigre, tem a jaguatirica. Por que que vocês acham que isso acontece? Quem sabe dizer? Tem o leopardo, né? Que também é um outro tipo de felino. Tipo, professor, esse exemplo serve a mesma coisa para os crocodilos, jacaré, essas coisas? Isso, é o Também? mesmo exemplo. Entendi. Também pode se encaixar. Vocês têm alguma ideia? Não, nenhum. Ó, um bom exemplo, né, também do crocodilo. Por que que existem diferentes tipos de felinos? Porque ao longo dos milhões de anos, dos milhares de anos, pessoal, os animais vão se adaptando ao local onde eles vivem, certo? Os animais, eles vão, como eu falei, né, para sobreviver, como eu tinha falado antes, para sobreviver, eles precisam se adaptar àquela região. Por exemplo, o leão da montanha é diferente do leão da África, porque o leão da montanha está num terreno, né, está num relevo diferente do leão da África. E para ele sobreviver, ele precisa ter uma característica diferente para que ele consiga ter vantagem naquele ambiente. Está aqui um exemplo do urso, certo? Um exemplo dos ursos. Tem o urso pardo e o urso polar, certo? O urso pardo e o urso polar, eles são da mesma espécie. A única diferença é a cor. O urso polar é branco e o urso pardo é marrom, né? Ele tem uma cor mais escura. Por que que o urso, e primeiramente existiu o urso pardo, né? E o urso pardo, quando ele foi para, quando ele conseguiu, né, chegar no Polo Norte, nessa região mais fria, o Polo Norte ele é o quê, pessoal? Vocês sabem que o Polo Norte só tem neve, né? Ele é todo branco. E não existe vegetação. Então, para o urso conseguir, como é que um urso caça? Ele tem que se camuflar, né? Ele precisa se camuflar para conseguir se alimentar, para conseguir pegar a sua espécie, para conseguir comer aquela espécie. Existia, né, inicialmente ursos pardos lá na América do Norte, só que eles não tinham essa vantagem no terreno, eles não tinham essa vantagem no relevo. Até que o primeiro urso branco nasceu, né? Um urso branco nasceu, ele poderia, não sei se é porque vocês não viram genética ainda, né? Genética vocês só vão ver no terceiro ano. Mas um urso pode ter nascido de uma cor diferente devido como é que eu posso dizer? Não é nenhuma malformação genética, mas é uma mutação genética. Pronto. Um urso branco nasceu devido a uma mutação genética, certo? No meio de ursos pardos. Aquele urso branco, ele vai ter vantagem lá no território porque ele consegue se camuflar. Então, aquele urso branco vai viver mais do que o urso marrom que não consegue comer, né? Porque assim que ele aparece lá no meio do, lá do gelo, a presa vai ver que ele está lá, né, e vai fugir. Então, o urso branco ele vai começar a ter essa vantagem, certo? Ao decorrer do tempo, vão nascer outros ursos brancos, porque a genética daquele urso branco que conseguiu sobreviver, conseguiu ficar mais forte, vai passando. Aquela característica genética, né, do urso ter a pelugem branca. E com o decorrer do tempo, aquela espécie, aquele urso vai se perpetuando, né? Aquela vantagem vai se perpetuando, certo? E isso não é só para os ursos, a gente pode ver em diferentes tipos de animais, né? Por que que a girafa tem aquele pescoço maior? Porque inicialmente nasceu um ser vivo, certo? Com um pescoço maior, e ele foi tendo vantagem no terreno, certo? Então, a evolução das espécies, pessoal, uma espécie, ela nunca se inicia do zero, certo?
Vou mostrar aqui as duas teorias que são as mais importantes, certo? A primeira teoria é a teoria de Dillon, certo? 2011, que eles acreditam, né, que os organismos, os seres vivos, eles nasceram numa só área, certo? Tiveram um centro de origem. E dali, daquela origem, eles se espalharam pelo mundo, certo? Se dispersaram pelo mundo. Essa teoria é a teoria do livro de Gênesis, certo? Alguém, não sei se alguém é evangélico ou cristão, mas acho que praticamente todo mundo conhece, né? A teoria da Arca de Noé. A teoria não, desculpa, a história da Arca de Noé. Alguém pode A dizer? clássica história Uhum. dos milhões de pares que Noé colocou numa canoa e saiu velejando por aí. Mas antes, né, teve lá a chuva, né, a inundação, né, não é nem inundação, não lembro agora o nome. Mas teve uma inundação, né, que o mundo todo ficou coberto por água e Deus deu essa missão, né, para Noé, para meio que Noé resetar, né, resetar eu estou falando assim em termos meus, mas certo, pessoal? Mas tipo que Noé precisava iniciar uma nova humanidade, né, uma nova formação dos seres vivos, é tanto que segundo a teoria segundo a teoria não, desculpa, eu estou com o nome teoria na cabeça. Segundo o livro de Gênesis, as nações se iniciaram, né, a partir da família de Noé, né? Não sei se quem conhece melhor pode explicar, mas cada filho de Noé, né, dá origem a uma nação. Aí tem a nação que é africana, que vem de um dos filhos de Noé. A gente vê pela Bíblia uma explicação da origem dos seres vivos, né? De onde os seres vivos estão a partir dessa história da Arca de Noé, certo? Então, nessa teoria, nessa história, né? Nessa teoria, né? A teoria do Dillon, ele diz que os animais são os mesmos, certo? Desde a época de Noé. Então, o animal que a gente vê hoje, o animal que existe aqui, que a gente consegue ver, está na natureza, é o mesmo que estava na época de Noé, certo? Eles só se espalharam pelo planeta. Então, o beija-flor que a gente vê aqui no Ceará é o mesmo beija-flor que era da Arca de Noé, só que esse animal só fez se espalhar. Eles ficaram no local, né, quando Noé conseguiu achar um local seco, e depois esses animais se espalharam, certo? Essa é uma das teorias. A outra teoria, certo, é a teoria biogeográfica ecológica. O que essa teoria me diz? Ela me diz que os processos ecológicos que ocorrem... Deixa eu ver que horas são. Já finalizou a aula. Então vamos parar aqui nessa teoria, certo? Então, uma das teorias das origens dos animais é essa teoria do Dillon, que ele acredita que todos os organismos surgiram numa só área e, com o tempo, né, da época do livro de Gênesis, da Arca de Noé, com o tempo esses animais se espalharam pelo mundo. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver as outras teorias, certo? De como explica essa origem dos animais no nosso planeta. Beleza?